abrir mais uma vez a palavra do Senhor, prosseguindo a exposição na primeira carta de Pedro, iniciando agora o capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Que o Senhor, em sua graça, abra os olhos do nosso coração, nos dê entendimento da sua palavra. Amém. Alguns irmãos voltaram maravilhados lá do interior de São Paulo, participando de mais uma conferência fiel. A conferência que veio aqui para o Recife, pelo menos parte dela, e como o presbítero Fernando Guerra disse, o tema avivamento, que é um tema recorrente na história da igreja e tão necessário. E esse é o clamor do nosso coração enquanto igreja. Ele já citou aqui o profeta Abacuque. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E o salmista, no Salmo 85, ele faz uma oração ao Senhor e diz lá no verso 6, porventura, não tornarás a vivificar-nos? A mesma ideia, avivamento, vivificação, reavivamento, todas essas palavras têm em comum a mesma raiz, vida. Avivamento é isto, é o Espírito Santo visitando a sua igreja e trazendo vida, trazendo renovo, fazendo-nos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Quando Francis Schaeffer começou L'Abri, lá na Suíça, ele o fez depois de uma crise espiritual, uma grave crise. Ele já tinha um período de ministério, cerca de 10 anos, e ele disse, a bem da verdade é necessário parar, e ele parou e percorreu o caminho de volta do ponto em que se encontrava até ao agnosticismo. Ele disse que foi um tempo penoso, de lágrimas, de conflitos, de dúvidas, de questionamentos, e ele foi assistido por sua esposa Edith, que ficou lá na brecha em oração, e ele se refugiou em um celeiro lá nos Alpes suíços, estudou a Bíblia, fez anotações e chegou a algumas conclusões. A palavra de Deus é a verdade, o Evangelho é a verdade. E como é que ele percebeu a crise? Ele disse o seguinte, isso eu quero deixar aqui para a sua reflexão nesse início. Aquilo que a Bíblia diz que deveria marcar a vida de um cristão, ele disse que não estava vendo na igreja. Ele olhou, inclusive, para a sua própria vida. No começo, quando eu fui convertido,
era mais natural ver os efeitos da obra de Cristo na minha vida, mas com o passar do tempo, houve um arrefecimento. Queridos, nós teremos consciência da necessidade de avivamento quando, quebrantados, fizermos uma leitura da nossa vida à luz da presença de Deus e chegarmos à conclusão de quão distantes estamos daquilo que a Bíblia diz que é o Evangelho e como deve ser a vida de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. A igreja é o corpo vivo de Cristo, e eu tenho achado muito apropriadas essas pastorais, o pastor Cláudio, a segunda que ele escreve dentro dessa temática, uma igreja em construção espiritual e física, porque nós precisamos sempre ter essa consciência. A igreja não é uma organização, ela é um organismo vivo. Se nós construirmos o templo novo, bonito, com toda a infraestrutura, todos os equipamentos necessários para a dinâmica da igreja, mas se não tivermos vida, nós teremos apenas um templo bonito e dependências apropriadas, e nada mais. Por isso a preocupação dele para uma construção espiritual. A igreja é uma comunidade viva, é o corpo vivo de Cristo. A igreja é uma comunidade nascida do Evangelho. E por sua natureza, ela é chamada para demonstrar o amor, a graça e a santidade que marcam o Evangelho do Senhor Jesus. Inclusive, essa consciência a gente precisa ter. A igreja é o meio pelo qual o Senhor mostra o seu caráter ao mundo. Paulo, escrevendo nessa mesma carta aos Romanos, citada pelo presbítero e conteúdo da nossa liturgia dessa manhã, falando aos judeus, Paulo diz: por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Sempre que nós escandalizamos, sempre que damos um mau testemunho, na verdade, nós estamos abrindo uma brecha para que o nome do Senhor seja blasfemado. Queria, dentro da meditação dessa manhã, da reflexão bíblica dessa manhã, dizer que a responsabilidade nossa é tão grande, mostrar ao mundo o caráter de Cristo, através da nossa vida. Ainda nessa introdução, queria compartilhar um texto precioso para mostrar exatamente a diferença que Jesus faz em uma vida, essa diferença do Evangelho. Há um presbítero nosso que, quando ora, ele geralmente, com muita sinceridade, ele diz assim na sua oração, para que nós não sejamos apenas religiosos, que nós não nos acostumemos com a santidade, não nos acostumemos, melhor, com o sagrado. E na minha meditação, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 4, há um texto bem interessante. O apóstolo Paulo começa fazendo um longo discurso sobre o que significa o ministério apostólico, e ele faz 3 afirmações contundentes. Ele diz que era injuriado, caluniado e perseguido. Quando a gente pensa nessas palavras fortes, quando alguém é injuriado, caluniado e perseguido, como é que uma pessoa reage? Agora, a segunda maneira de fazer essa pergunta: quando um cristão é injuriado, caluniado e perseguido, como é que ele deveria reagir? E aí, lendo esse capítulo 4, 1 aos Coríntios, versículos 12 e 13, Paulo mostra que, pela graça de Deus, ele lidou muito bem com essas adversidades. Ele diz assim: quando somos injuriados, bendizemos. Irmãos, isso é cristianismo. Quando somos injuriados, bendizemos. O nosso velho homem diz: quando você for injuriado, responda à altura.
Mas o novo homem, criado em Cristo Jesus, diz o contrário. Quando injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, Paulo diz, suportamos. Uma outra tradução que diz, sofremos, mas a ideia aqui é suportamos. Quando somos difamados, o que é que a gente faz? Paulo disse, quando somos difamados, consolamos. Irmãos, que vida é essa? Qual é o segredo desse homem? Como é que ele reage de forma tão diferente daquilo que é a natureza humana pecaminosa, decaída? E qual era o segredo? E ele usa duas metáforas no início do capítulo 4. Ele diz que era um ministro e um mordomo. É muito interessante quando a gente analisa essa palavra, ministro. A gente usa muito na igreja, ministério. Essa é uma outra palavra bíblica para serviço. Um ministro é um servo. Um ministério é um serviço. Paulo usa muito em suas cartas a palavra doulos para escravo, sou um escravo do Senhor Jesus, a palavra diáconos para servo. Mas aqui ele usa uma outra palavra, que é traduzida aqui como ministros. A ideia é de um servo. Na linguagem dos gregos, essa palavra era atribuída a um remador, numa galés, aquele que era o remador inferior, subalterno, aquele que ficava numa condição inferior, mas que tinha um trabalho necessário para a condução daquele veículo. Paulo se coloca nessa posição, mas na verdade aqui, queridos, a ideia bíblica de ministério é alguém que está tão comprometido com o Senhor que ele serve a igreja do Senhor. Essa é a ideia. E o mordomo é aquele que administra as coisas de Deus, a verdade de Deus, a instrução de Deus. Então, qual é o segredo desse homem que, quando injuriado, bendizia, quando perseguido, suportava, quando difamado, consolava? É que ele tinha a consciência, era um homem absolutamente comprometido com o Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu quero lhes dizer hoje, queridos. Quanto ressentimento no nosso coração, às vezes em nossas relações familiares, porque nós somos pecadores e a gente às vezes quer dar uma desculpa, porque nós somos pecadores, mas nós, os que estamos em Cristo Jesus, somos novas criaturas. Às vezes há ressentimento em nossas relações familiares, questões mal resolvidas, porque não houve em nosso coração disposição para bendizer, suportar, consolar, mas sim alimentar a autocomiseração, a autocompaixão, ou esperar uma oportunidade para dar um troco. Acontece isso no âmbito familiar, acontece isso também no âmbito eclesiástico. Quando uma pessoa que é da igreja, da mesma comunidade, se nega a falar com outra pessoa, dá as costas a outra pessoa, isso não é cristianismo. Ou quando segrega, ou quando reage mal a um mal que sofreu, isso não é cristianismo. Trago esse contexto aqui exatamente para aplicar a nossa meditação desta manhã nesse precioso texto da carta de Pedro. O pano de fundo desse texto que lemos, queridos, é a morte de Cristo, a morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, terminando o capítulo 3, nós enfatizamos que a morte de Cristo foi única,
perfeita e completa. Ele morreu uma vez para sempre. A morte de Cristo foi expiatória, ele morreu pelo pecado. A morte de Cristo foi vicária, foi substitutiva, ou seja, o justo morreu pelos injustos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. A ideia aqui, queridos, Pedro está pensando aqui nos efeitos gloriosos da paixão, da ressurreição, da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, nesse contexto, que o Senhor Jesus desceu às agonias da crucificação para trocar de lugar com os eleitos de Deus. Ele deixou a glória. Ele, sendo Deus, fez-se homem para tomar o nosso lugar. É esse o contexto que Pedro está dizendo. O sacrifício de Cristo foi definitivo. E pegando o ensino de Pedro, pegando o ensino de Paulo, por exemplo, Romanos capítulo 6, a ideia é a mesma. Paulo em Romanos 6 começa dizendo: permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? E ele responde com veemência: de maneira nenhuma. Como permanecermos no pecado se já morremos para ele? E em Romanos 6 ele usa 3 verbos: saber, considerar-se e oferecer. Sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, consideremo-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E ofereçamos os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça. Nos consagremos ao Senhor. Queridos, o Evangelho de Jesus não é a religiosidade, não é a instituição, mas o Evangelho de Jesus, ele promove uma mudança profunda e radical. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas são passadas. Quando Zaqueu disse: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Uma mudança. Até aquele momento do encontro com Cristo, para Zaqueu, o importante eram as coisas, os bens. Ele queria ganhar. Ele não tinha ética, não tinha uma moral bíblica. Ele queria ganhar, ele não estava preocupado com os meios. Ele tinha um fim, que era ganhar. Mas quando Jesus entrou na sua vida e entrou na sua casa, o Senhor mudou totalmente sua motivação, seus valores, mudou sua vida, deu a ele uma nova natureza. E aquilo que representava a sua vida, deixou de representar. Ele estava disposto a abrir mão de tudo aquilo que um dia foi tão importante para ele. O que Pedro está dizendo aqui é que a obra do Senhor Jesus foi tão perfeita, tão completa, tão radical, satisfez a justiça de Deus. Então, todos aqueles que foram convertidos, que estão em Cristo, que são novas criaturas, eles devem romper com esse mundo, devem romper com a velha vida. Então vamos ver o que diz aqui o texto da palavra de Deus. Quais são as implicações da obra de Cristo na nossa vida? Em primeiro lugar, o crente verdadeiro não considera o restante de sua vida como uma oportunidade para satisfazer suas paixões e os seus desejos pecaminosos. Ficou grande, não foi? Resumindo, eu não sei quanto tempo de vida ainda terei, mas a instrução bíblica é o seguinte: por causa do que Cristo fez, eu quero aproveitar os anos de vida que me restam, não sei quantos serão. Eu quero vivê-los, não segundo as paixões que eu tinha anteriormente, não segundo o pecado, mas para agradar a Deus. Essa é a decisão. Olha o que diz aí o verso 2: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais
de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Significa dizer, queridos, para mim e para você, a necessidade de um não definitivo à velha vida, pois essa velha vida estava separada de Deus. A história falando sobre Constantino, imperador romano, que cristianizou o império, o que foi uma grande tragédia, porque muitas pessoas abraçaram o cristianismo sem mudança de vida. Ser cristão passou a ser status, porque agora o imperador se autodeclarava um cristão. Mas a história diz algo penoso sobre Constantino. Embora ele cresce intelectualmente que o cristianismo era verdadeiro, ele não quis abandonar os prazeres do pecado. Ele tinha uma convicção intelectual, aquilo que a gente chama de assentimento mental, de que o cristianismo é verdade, é verdadeiro, mas ele não quis abandonar os prazeres do pecado. Na cabeça dele, ele pensou assim, como a gente tem ouvido hoje ainda, ele adiou sua conversão até a velhice, quando havia poucos prazeres a perder. Olha que loucura. Isso é uma evidência de alguém que não conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus. Se o Filho de Deus deixou a glória, isso não é coisa de só menos. Se aquele que nunca cometeu pecado se fez pecado, se ele levou sobre si nossas transgressões, nossas iniquidades, se o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, se ele fez toda essa obra para nos libertar, se ele, usando a expressão de Paulo em uma de suas cartas, encravou o nosso tratado de dívida na cruz, como é que eu vou agora viver novamente de acordo com a velha vida? Então, o primeiro ponto é exatamente este. A ideia é esta: os anos que me restam de vida, eu quero vivê-los, não segundo as paixões da vida antiga, mas eu quero agradar a Deus. Segunda verdade que eu queria destacar aqui: um cristão, em vez de estar sujeito à lascívia, em vez de ceder aos desejos da carne dominada pelo pecado, o cristão é um alegre prisioneiro da vontade de Deus. Guarde isso. Não um prisioneiro das paixões, da lascívia, dessas inclinações pecaminosas, mas um prisioneiro da vontade de Deus. Quando estava meditando nessa verdade, lembrei-me de um salmo, que é um salmo messiânico, quando o salmista orou: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração. Um prisioneiro da vontade de Deus. Na verdade, o que Pedro está dizendo é o seguinte: não apenas uma ruptura mesmo com a velha vida, mas uma decisão: viver para Deus. Eu quero viver para Deus, eu quero viver para agradar a Deus, para honrar a Deus, para o louvor da sua glória. Essa foi a experiência de Pedro, essa foi a experiência de Paulo. A motivação dele era essa. Quando eu citei no início aqueles ataques sofridos por ele como ministro do Senhor Jesus, e a reação dele era tão diferente do homem natural, é porque era um homem tão comprometido com o Senhor Jesus, e porque, queridos, ele era um homem prisioneiro da vontade de Deus. Primeira verdade: os anos que me restam de vida, eu quero vivê-los para agradar a Deus, não segundo as minhas inclinações do passado. Segunda verdade: que o Senhor me conceda a graça de ser um prisioneiro da vontade de Deus, ter prazer na sua vontade, ter prazer em agradar a Deus.
Terceiro lugar, Pedro diz aqui o que caracteriza essa vida devassa. Alguns dos membros da igreja tinham vindo de um paganismo e eles tinham experimentado a nova vida em Cristo Jesus. E vejam a linguagem de Pedro aqui. A vida devassa, caracterizada por dissoluções, concupiscências, borracheiras. Essa não é uma palavra tão comum do nosso vocabulário, né? Mas tem a ver com toda essa prática impura, orgia, bebedices, e ele chama aqui de detestáveis idolatrias, porque todas aquelas festas pagãs estavam ligadas à orgia e à prática idólatra. As prostitutas cultuais, todas elas. Usando uma linguagem bem contemporânea, dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, detestáveis idolatrias, seria assim numa linguagem contemporânea. Festas toda noite, bebedeiras e depravação. Queridos irmãos, é assustador como as pessoas bebem nesse país. E no mundo, não é? Mas vou falar aqui do nosso país, né? É impressionante. As pessoas hoje começam a beber cada vez mais cedo. Quem teve um alcoólatra em sua casa, e esse é o meu caso, consegue entender o que estou a falar sobre isso. Na verdade, eu tenho absoluto pavor, horror, indignação contra as propagandas de bebidas alcoólicas. E essas propagandas são tão mentirosas, e esses publicitários são tão enganadores, porque eles colocam gente, geralmente, supostamente gente bonita, gente sarada, gente cheia de vida, mas a bebida arruína. A bebida, longe de trazer alegria, ela é depressiva. E é impressionante como as pessoas bebem, né? Você vai a um hotel, a uma pousada, qualquer lugar, as pessoas bebem o dia todo, a gente fica impressionado. E eu estava pensando, nos dias como estamos vivendo de crise, quando as pessoas estão cortando aquelas coisas, né, que faziam parte da sua rotina de compra, eu fiquei pensando assim, como é que as pessoas não param de comprar bebidas alcoólicas, né? Não param de comprar bebidas. Né? E conquanto seja conhecido como uma droga lícita, o álcool, ele geralmente é uma porta aberta para outras drogas. Né? Nós temos hoje uma adolescência e uma juventude em nossa sociedade envoltas nessas festas, nessas bebedeiras e nessa depravação. Pedro está lembrando aqui aqueles cristãos, aquelas festas pagãs, aquelas orgias, toda aquela velha vida, como é que essas coisas terminaram. E ele está dizendo agora, vocês, por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa do que foi feito lá no Calvário, vocês romperam com essa vida. Na verdade, Pedro está dizendo que os pagãos estavam tão iludidos pelos pretensos prazeres do pecado, que na verdade eles agora olhavam para os cristãos como gente estranha. Você já se sentiu assim, uma pessoa estranha? Os nossos jovens, no colégio, na universidade, se percebe assim um estranho, ou você é confundido com os outros. Olha aí, isso é um bom teste, né? Os meus colegas de colégio, de universidade, meus amigos, meus colegas do trabalho, meus vizinhos, eles me veem como eles se veem a si mesmos, ou eles olham para nós como pessoas diferentes, né? Dia desse estava ouvindo um irmão nosso, que tem uma atividade profissional importante, um executivo, determinada empresa, e ele estava estava compartilhando que os colegas dele, quando
viajam para um curso, alguma atividade assim, eles achando estranho, mas você nunca bebe, você nunca participa dessas coisas, né? O que está acontecendo com você? Qual é a diferença? Qual é o segredo da sua vida? E, querido, está provado que os cristãos atraem os ímpios, não quando eles são parecidos com os ímpios, mas quando são diferentes dos ímpios. É isso que Pedro está dizendo aqui. E eles olhavam para os cristãos, dizendo: como é que vocês são tão diferentes, né? Olha o verso 4: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Uma vida santa no meio de tal devassidão chama a atenção e atrai. Há uma expressão usada pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas, dizendo para que nós brilhemos como luzeiros em um mundo que está em trevas. Essa é a ideia, queridos irmãos. Alguns serão inclinados a pensar, porque os cristãos são diferentes. E lá no capítulo 3, no verso 15, já vimos o apóstolo Pedro dizendo: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Os inimigos do Evangelho difamarão os servos de Deus, zombarão, acharão estranho, você é um ET, você está vivendo outra realidade. Mas que o nosso testemunho seja por causa do Senhor Jesus Cristo. Uma nova criatura por causa do Senhor Jesus Cristo. E por fim, queridos, em último lugar, em quarto e último lugar, Pedro faz um alerta aqui. Ele fala a respeito do dia do julgamento, que está próximo. Por mais independentes e livres do controle de Deus que as pessoas possam sentir-se, porque quando você evangeliza alguém, quando você fala sobre santidade de Deus, quando você fala sobre o juízo de Deus, na verdade a ideia, essa ideia do universalismo, né? Que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus, no fim das contas, vai tratar todo mundo bem, vai salvar todo mundo, uma ideia que não tem nenhum respaldo nas Escrituras Sagradas. O que Pedro está dizendo aqui com muita clareza é que, por mais independentes e livres do controle de Deus que as pessoas possam sentir-se, todas prestarão contas de tudo a Ele. É o que diz aqui a palavra de Deus. Os homens, os poderosos e os não poderosos, os grandes e os pequenos, de qualquer época, de qualquer cultura, os homens prestarão contas a Deus, o qual hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. O destino de todo aquele que rejeita o Evangelho, que desdenha da graça de Deus, que se mantém na rebeldia, na incredulidade, na dureza do coração, o destino é o juízo de Deus. Como vamos estudar daqui a pouco lá no Apocalipse, a segunda morte, o juízo de Deus. Quando alguém ouvir: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Irmãos, isso é tão sério, né? A Bíblia diz com muita clareza: não vos enganeis, de Deus não se zomba. A palavra para nós hoje é esta: o pano de fundo, a obra de Cristo, perfeita e completa, tão maravilhosa, tão especial. O Evangelho traz essa boa nova, né? Do Deus homem, do Deus que tomou a forma humana, do Cristo que morreu como Senhor, que ressuscitou
E toda essa conquista satisfez a justiça do Deus Santo. Encravou o nosso tratado de dívida. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí a palavra de Deus nos diz: o tempo que nos resta de vida, deveremos vivê-lo para agradar a Deus. Devemos ser cristãos comprometidos com a vontade de Deus, escravos da vontade de Deus, gente que quer agradar a Deus, que quer obedecer a Deus. Talvez o texto que melhor esclareça isso está na carta de Paulo aos Efésios, que a gente conhece tanto, capítulo 5, verso 17, quando ele diz: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós até cantamos um hino que diz: tua vontade faze ao Senhor, eu sou feitura, tu és o autor, molda, refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Terceira verdade que a gente quis lembrar aqui é que nossa maneira de viver, queridos, seja um instrumento nas mãos de Deus, mesmo que a gente sofra a zombaria, mesmo que a gente sofra da parte dos incrédulos, que não consigam entender o nosso estilo de vida, mas que eles vejam em nós algo novo, e quando eles questionarem sobre a razão da esperança que há em nós, que a gente fale a respeito da pessoa bendita de Jesus. Esse é o segredo da minha vida. E que fico alerta aqui: o Senhor Jesus julgará os vivos e os mortos. Que Deus nos dê a graça de uma vida de submissão a Ele, nesses dias difíceis, como começou dizendo sabiamente o presbítero Fernando: crise política, crise econômica, crise moral, crise ética, crise de identidade, crise espiritual. Que Deus nos dê a graça, querido, de sermos preservados e de sermos uma igreja para o louvor da sua glória. Que Ele nos abençoe. Vamos orar, curve a sua cabeça.